ou você está debaixo do ataque do mundo das trevas. Tanto um como o outro pode te levar à morte espiritual. Porque quando nós nos afastamos, olha, eu sempre digo, o pecado que Deus não perdoa, para além da blasfêmia, é quando você próprio se afasta, abandona, vai-se embora. Deus não vai fazer nada, absolutamente nada. Quando você decide, não, eu já não quero, e dá marcha atrás, não vem nos cultos, você não ora em casa, então saiba mesmo que Deus não vai conseguir te salvar. Ele salva quando nós estamos junto com Ele. Olha o que aconteceu com Pedro e Judas. Judas traiu o Senhor Jesus. Fugiu, foi-se embora. Andou no seu caminho, foi se enforcar. Porque não se arrependeu. Mas se nós olhamos pelo Pedro, Pedro negou ao Senhor Jesus. Ele não se afastou do Senhor Jesus. Agora, quando nós pecamos, nós nos afastamos, é a pior coisa que nós podemos fazer. Na passagem que nós acabamos de ler, 1 de Samuel 2, 25, a Bíblia diz, pecando o homem contra o outro homem, os juízes os julgarão. Eu, se pecar contra ti, a única coisa que você pode fazer é ir perante o juiz e dizer, fulano tal me cometeu assim, assim, e os juízes vão julgar. Mas agora, essa palavra quem diz é Eli, o sacerdote. Ele estava falando com seus filhos. E ele depois continua, pecando o homem contra Deus. Quem rogará por ele? E até nós sabemos, o Senhor Jesus disse, quando ele mandou os seus discípulos para ir pregar, ele disse que não tema aqueles que matam aqui o corpo, mas você deve temer aquele que tem poder para matar o corpo e colocar a sua alma no inferno. Agora, aqui, ele pergunta, se o homem peca contra Deus, quem é que vai interceder por ele? Quem rogará por ele? Porque os filhos dele, eles eram por natureza herdeiro do sacerdócio do seu pai. Porque o sacerdócio antigamente era uma coisa herdada. O pai morre, o filho que fica como sacerdote no Antigo Testamento. E eram só os descendentes de Arão, dos descendentes de Arão, da tribo de Levi, que poderia ser sacerdote e sumo sacerdote. E a Bíblia conta que esses dois filhos de Eli, eles eram filhos de Beliar. Eles não serviam a Deus como deve ser. As pessoas que vinham no templo, eles fornicavam com eles. Eles roubavam as ofertas de Deus. E o pai ouviu o que eles faziam contra Deus. Aconselhou aos seus filhos. Mas eles não davam ouvido ao seu pai. Essa é a parte muito interessante e muito relevante. Eles não ouviram ao seu pai. É como hoje, muitos não ouvem. E muito mais, quando é a pessoa mais próxima, ele já conhece a pessoa, conhece já, é pastor, é meu pastor, é minha esposa, é meu marido, é meu filho, é meu pai, meu filho da fé, já estou com ele, conheço. E geralmente as pessoas não ouvem. Os filhos dele estavam tão habituados com o pai. Quando o pai dizia a eles, o que vocês estão a fazer? Fornicar com as mulheres.
roubar as ofertas, comer carne crua, com sangue. Deus não quer isso. Filhos mudam. A Bíblia diz que eles não mudavam. Eles continuaram a fazer a mesma coisa. Agora, a coisa que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz: eles não davam ouvido ao seu pai. A Bíblia justifica, mostra por quê. Porque o Senhor os queria matar. Imagine isso, irmãos, Deus chegar ao ponto de endurecer os seus corações para matá-los. Porque eles não ouviam os conselhos. Eles permaneceram a fazer mal. Fornicavam. Roubavam as ofertas. O louvor que era para Deus. Eles roubavam para eles. Eles que comiam. As coisas que vinham para Deus, eles tomavam. As pessoas, o povo falava com eles. Esta vida, não façam isso. Eles insistiam. Nós temos aí ainda muitos crentes assim. Eles não ouvem. Não toma ceia com pecado, ele continua a tomar. Quando você fornicar, você confessa o seu pecado, ele continua a fornicar, ele não confessa. Já dormi com 1, 2, 3, ele leva uma vida assim. Os filhos dele, eles também levaram essa vida. Eles nem sabiam que Deus queria os matar. Se a Bíblia não escrevesse que Deus queria os matar, ninguém saberia. E há uma coisa que muita gente, nós aprendemos: Deus é misericordioso, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é bondoso. Mas uma coisa, as pessoas esquecem: Deus também é santo. Ele não toma pecado pelas mãos. Se Lucifer, que é o diabo, Satanás, viveu com ele, era querido ungido. E 1/3 de anjos que pecaram contra ele, ele expulsou dos céus. Tema que você também que guarda o pecado. Todas as vezes que nós guardamos o pecado, nós não confessamos, esse pecado vai endurecer o nosso coração. Quando o crente passa, pecou, voltou a pecar e continua, vai chegar no tempo de endurecimento. E quando chegar no endurecimento, ali chega essa frase aqui: Deus queria os matar. Irmão, se Deus não poupou o mundo de Noé, mandou dilúvio porque havia prostituição. Toda a terra, com uma chuva de 40 dias, tudo que tinha fôlego expirou por causa do pecado. Se Deus mandou fogo nas cidades de Sodoma e Gomorra, destruiu aquela cidade por causa da prostituição. Tema também você, que está a levar uma vida pecaminosa, que você não venha cair. Deus queria os matar. E por isso eles não ouviam. Judas sentou na mesa com o Senhor Jesus. Ainda o Senhor Jesus ajudou a ele. E você ajuda hoje, ele dizer que o Senhor não me ajudou, é pura mentira. Ainda o Senhor Jesus ajudou a ele.
Sentado na mesa, o Senhor Jesus diz: um de vocês aqui há de me trair. E ele já tinha feito business, negócio para vender ao Senhor Jesus. Ele ouviu. Ele lá, se ele dissesse: Senhor, sou eu, tenha misericórdia de mim, ele estaria hoje nos céus. Seria um dos 12 apóstolos. Mas sabe o quê? Ele, mesmo ouvindo, ele endureceu o seu coração. Ele ouviu, endureceu o seu coração. Você ouve, e hoje também estou pregando, você está ouvindo. O problema é endurecimento do coração. E talvez os irmãos vão dizer: mas pastor, isso só aconteceu aos filhos de Eli? Não, não só. Também a Bíblia nos fala no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas 18. E 19. Vamos só ler para entendermos o contexto. Disse: mas, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono. E quem falava é o profeta Micaias. O que aconteceu? Acabe era rei de Israel. Ele casou com Jezabel. E Jezabel era uma idólatra. Era filha de um rei, de um país estranho. E ela trouxe idolatria em Israel. E quem dominava a vida do próprio Acabe é Jezabel. O reino, quem era rei é Acabe, mas quem mandava no Acabe é a Jezabel. E ele fez coisas abomináveis diante dos olhos de Deus. Eles mataram todos os profetas de Deus. Fizeram coisas ruins. Deus foi suportando, é rei. Foi lhe dando tempo. Agora, chegou numa altura, Acabe queria ir na guerra. E ele chamou os profetas, mais de 500 profetas. Vamos consultar a Deus para saber se dá para ir ou não dá para ir. Mais de 500 profetas profetizaram a favor. Rei Acabe, vai, porque o Senhor é contigo. Rei Acabe, vai, porque Deus vai te proteger. Rei Acabe, vai, porque Deus vai derrubar os teus inimigos. E essas profecias, que muita gente gosta. Você vai ser próspero. Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar uma casa. Tudo irá bem na tua casa. Mas a pessoa com qual estão a profetizar é fornicador, é gatuno, é mentiroso. E essas profecias não valem. Não valem, irmãos. E Acabe, mais de 400 profetas a profetizar bem para ele. Vai, você vai prosperar. Deus está contigo. O teu marido vai voltar. Afinal, até teu marido voltou por ciúme, porque você adulterou. Ele foi-se embora. Você nem confessou o pecado. E vem profetizar. Teu marido que saiu de casa vai orar. Você vai jejuar. Ele saiu de casa para voltar. E você próprio sabe no coração que você lhe traiu. E eu vou dizer só aos irmãos. Quase mais de 90% das irmãs
que eu atendo, que eu recebo, porque tem problema em casa, geralmente eu faço uma das perguntas: alguma vez traíste o teu marido? E garanto, desde meu testemunho, mais de 90% delas traíram seus maridos. Não é só aqui, por onde também que eu vou pregar. Mais de 90% traíram seus maridos. Até conheço irmã, membro batizada. Hoje é membro batizada. Traiu o marido, introduzindo até um namorado na cama com seu próprio marido. O marido foi trabalhar. E a pessoa desse marido vai e chega também, profetiza. Vai ter, o marido vai voltar. Irmão, veja primeiro o que provocou todos esses incidentes. Como é que está a tua vida? Hoje você vai cear. E acaba. 400 profetas profetizaram até. Irmão, não se inibe. Porque todo mundo está a falar bem de você. Também espera que os outros venham dizer a você, aqui também você era. Esse que é boa pessoa. Quando todo mundo sempre bate palma a você, começa a desconfiar. Acabe mais de 400 profetas falaram bem dele. Mas, como Acabe estava sentado com Josafá, Josafá olhou e disse que não. Essas profecias, 400 todas falaram a mesma coisa, não. Alguma coisa que não está bem. Ele perguntou a Acabe: olha, Acabe, no teu reino só tem esses profetas, só não tem mais uma, outra? Diz que não, tem uma. Micaia. Micaia é um dos profetas. Eu não lhe chamei porque sempre profetizou mal de mim. Ele nunca falou bem de mim. É como nós, hoje estou a pregar no pecado. Talvez você está aí e está a sentir. Pastor só fala de mim. Crente mesmo. Está mesmo aqui a tomar ceia. Em casa é um boxeiro. Bate na mulher. Está mesmo aqui a ceiar mulher. Ofende no marido. E estamos mesmo aqui sentados. Que toma ceia. Parece que não é nada. Olha o que aconteceu com Acabe. Mandaram chamar Micaia. Micaia, quando veio, a pessoa que foi chamar a Micaia diz: olha, o rei chamou 400, todos eles estão a profetizar bem. Vê lá o que você vai fazer ao rei. Olha, quando Micaia diz: olha, eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração. E quando chegou, Micaías começou ainda primeiro a profetizar bem. Pode ir. Deus vai te abençoar. Você vai vencer. Mas depois, o próprio rei olhou, disse que não. Micaías, alguma coisa está errada. Fala bem aquilo que Deus colocou no teu coração. E ele abre o coração. Ele diz: olha, eu quando dormi à noite, eu tive a visão de Deus, eu vi Deus assentado no seu trono. E muitos espíritos ao lado de Deus. Muitos seres angelicais ao seu lado. E Deus que pergunta: como é que nós vamos enganar a Acabe para ir no rilhar de morte, para morrer? Deus que diz: vamos enganar a ele. Como é que nós vamos enganar a ele? E Micaías diz que: olha, Acabe, Deus falou mal de você. Deus falou mal de você. E, irmãos, tua vida, não adianta dormir, estou a falar contigo mesmo. O que Deus fala de você? Deus conhece, eu estou dormindo, estou levantado. Deus te conhece. Olha, Deus
perante a assembleia de todos nos céus, falou mal de Acabe. Está escrito aqui, Deus falou mal de você. E você, com esse pecado que você guarda há anos, está aqui na igreja, membro batizado, mas grande bruxo, grande feiticeiro. E até crentes que estão aqui, quando dormem, sempre sentiu marido da noite, sempre sentiu mulher da noite, nunca confessaram. E a Bíblia fala que aquele que se une com uma mulher se torna um só corpo. Quando chega a noite, está sozinho, com esse frio. Deus está te vendo. Você que utiliza as tuas mãos. Deus está te vendo. Até, imagine só, o anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Imagine só o anjo do Senhor quando te vê sozinho. Até você faz coisas estranhas aos olhos até dos anjos que te guardam. Crente mesmo, tem a palavra se masturba. E está vindo mesmo para tomar ceia. Ah, eu não cometi pecado com nenhum homem, nem com nenhuma mulher. Você cometeu sim. Até o anjo fica assustado. Acabe. Deus falou mal dele. E depois a Bíblia explica. Deus pergunta no versículo 19: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Olha só, Deus que está perguntando, como que vamos persuadir a ele? Para que ele suba, para ele fazer o plano dele, irmão. Irmão, muitas coisas nós fizemos errado. Nós não sabemos. Muitas vezes, irmão, pare ainda de acusar tudo o diabo. Olhe ainda o teu coração, a tua vida. De onde está vindo todas essas coisas? Olha, no versículo 20, a Bíblia diz o quê? E saiu um espírito e se apresentou diante de Deus. E disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Veja só, no conselho de Deus. Será que Deus não sabia? Deus sabia. Mas ele pergunta ainda ao Espírito, com quê? O Espírito diz o quê? 21. E ele diz, eu sairei e serei um espírito de quê? De mentira na boca de todos os seus profetas. E diz o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz-o assim. Sabe por quê? Acabe tinha caído. E Deus permitiu que um espírito mentiroso, o espírito de mentira, viesse e persuadir ele para que ele morra, para ele morrer. Nós vamos tomar essa ceia. Espero que todos nós que estamos aqui estejamos na vontade de Deus. Se você vê que alguma coisa não está boa depois dessa palavra, escusa-se tomar a ceia. Eu estou a dizer, repito, se você vê que você se identificou com esta palavra depois de ouvir, há alguma coisa que está errado em você, escusa. Vale a pena passar vergonha diante de um homem?
do que passar vergonha diante de Deus. Vale a pena você ser apedrejado pelos homens. É isto que nós lemos. Pecando o homem contra outro homem, os juízes da terra vão julgar. Mas pecando contra Deus, quem é que vai interceder por você? No livro de Hebreus 10, se não me engano, a Bíblia diz: horrenda coisa é você pisar o Filho de Deus. E horrenda coisa é. Qual maior castigo? Eu quero ler essa passagem para nós terminarmos. Não sei se vou encontrar. Eu quero ler essa passagem. Me tocou muito. Pois, 29. Hebreus 10, 29. Está escrito o seguinte: de quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor aqueles que pisaram o Filho de Deus. Olha só. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Olha só. A primeira coisa é pisar o Filho de Deus. Os homens podem pisar o Filho de Deus? Podem sim. Quando dizemos pisar, é dominar. Fazer envergonhar. Pisar não é só colocar fisicamente assim embaixo, você pisou. Mas você desprezar. Quando alguém te despreza, não está te pisando. Quando você não ouve, o teu pai fala contigo, você diz que não vou. Não estás a pisar. Quando Deus fala contigo, você escuta, você ouve a palavra de Deus, você escuta, você está a pisar. E a Bíblia diz que quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Primeira coisa, as pessoas podem pisar o Filho de Deus. Segundo, e tiver por prófano o sangue do testamento. Profanar o sangue do testamento. O sangue da aliança. Você profanar esse sangue. Fazendo outras alianças. A mulher que tira a gravidez. Crente tira a gravidez. Não fala nada. Estás a fazer uma outra aliança. Como Loque. Isso quer dizer, você está a rejeitar a aliança que você tem com Jesus. Você vai no quimbanda, você é crente. Você está a desprezar a aliança que você tem com Jesus Cristo. Você está a profanar o sangue da aliança, o sangue do testamento. Esse é o segundo. Primeiro é pisar o Filho de Deus. Segundo é profanar o sangue do testamento. Terceiro, com quem foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Tá vendo? Há muita gente, ele faz a graça. O Espírito da graça. Deus nos salva, salvação é de graça. E aqueles que dizem, é de graça. Agora vou pecar mesmo porque é de graça. Vou pecar, vou ficar assim porque é de graça. Você está mesmo a fazer coisas agravantes ao Espírito da graça. O Espírito da graça, ele nos leva para nós nos arrependermos. Esta é uma breve exortação. Nesta manhã, olha para ti. Não saia daqui conforme você entrou. Porque você pode, no teu andamento, pisar o Filho de Deus. Você pode profanar o sangue da aliança. Você pode pode se agravar. Você pode fazer agravante. O Espírito da graça. Hoje,
No Hebreu 4, a Bíblia diz hoje, ouvir a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Se você ouvir a sua palavra, não endureça o teu coração. Os que saíram do Egito, eles foram prostrados, morreram. Mais de 2 milhões, 3 milhões morreram. Porque eles endureceram os seus corações. Eles ouviram a palavra de Deus. Eles ouviram a lei de Deus. Eles não entraram na terra prometida. Embora que eles saíram do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles viram o milagre do Senhor, comeram de maná, mas não entraram na terra prometida. Curva a tua cabeça. Se essa palavra fez alguma coisa na tua